O som hoje, né? Som. Vocês colocaram a imagem aqui para mim, Pedro? Som. Eu quero a imagem do Cristo. Eu quero a imagem do Cristo. Pode mais aqui. Pode apagar a luz, por favor. Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. A imagem chegou na Bíblia. Lucas 9, 23. Pode ir, deixa sem a Bíblia, põe a imagem. É que ele está lento no computador. Chegou? Chegou? Lucas 9, 23. Abre aí a palavra do Senhor. Sente do lado de alguém. Não dá para ampliar mais não, mas acho que dá para entender. Apaga a luz, Anderson. Pode apagar, por favor. Querido, eu vou pedir encarecidamente para que você olhe para o seu irmão da direita e da esquerda. Diga assim para ele agora. Fala assim para ele agora. Eu preciso da sua ajuda. Fala assim com autoridade. Fala agora. Obrigado. Eu preciso da sua ajuda. Não fala comigo. Pois o assunto é muito difícil de entender, mas necessário. Aponta para ele e fala assim, necessário de aprender. Amém? Então agora você preste muita atenção no que vai ser ministrado. Porque muitas coisas que o pastor vai ter que fazer um tema introdutório do que vai estar sendo ministrado as 7 cartas. E essa introdução é algo de suma importância. E eu vou ter que falar de uma maneira um pouquinho mais rápida para poder dar tempo de eu falar todas as coisas em um tempo hábil para terminarmos o culto e orarmos por todas as pessoas necessárias. Amém? Fala assim para o seu irmão, moça, obrigado, Marcelo. Fala assim para o seu irmão, meu irmão. Amém? Amém. Lucas 9, do 23 ao 27. Quem abriu diz glória a Deus. Lucas, aonde você abriu? Só abriu Lucas o quê? Ao? Quem vai ser o vaso de honra que vai levantar e vai ler? Quem é? Se não eu chamo. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Glória a Deus. É muito sério isso. Para nós podermos entender as 7 igrejas do Apocalipse, primeiro, eu e você precisamos entender quem foi João. Precisamos entender por que Cristo apareceu a João. Precisamos entender o que Deus quer ensinar para nós nos dias de hoje. A importância das 7 igrejas e as 7 cartas do Apocalipse, que é algo introdutório do próprio Apocalipse. A partir do capítulo 2, já temos as cartas às igrejas. E o capítulo 1 nós temos a visão. Então, meu querido, nessa passagem, Jesus está falando: que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu estou vindo, ele disse. E muitos que estavam ali dos seus discípulos, ele disse, talvez não vão experimentar a morte.
Lá em João, no Evangelho segundo João 21, 20 ao 24, depois de determinada situação de Cristo aparecer a eles, Jesus pega e está conversando com os discípulos, já em um corpo glorificado. E Jesus pega e fala assim a João: João o João, ele é o discípulo do amor. Fala assim para o seu irmão: discípulo do amor. João, quando a palavra de Deus está falando, lá em João 20, 20 ao 24, Pedro acaba de ter um encontro com Cristo novamente, e Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. Aí pela segunda vez Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele fala: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, com angústia no coração, tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para Pedro e fala assim: apacenta minhas ovelhas. E as 7 cartas às igrejas está falando sobre cuidado com as almas. E lá, depois desse breve conversa entre Jesus e Pedro, Jesus se afasta e João vai até Jesus. E Jesus fala assim para ele: Anderson, olha João, tu não experimentarás a morte até que você veja a minha glória. E aí surge um debate entre os discípulos, João, que não é o João, mas é o nosso João. E surgiu um debate. Jesus disse que João não ia morrer. Jesus disse que ele vai ser eterno. E eles não entenderam, porque eram coisas futuras. João não morreria até ver a glória e a vinda do Senhor. Por isso que ele foi o escolhido. Porque João, o apóstolo do amor, que deitava a sua cabeça no peito do mestre, enquanto o mestre estava ensinando, no colo do mestre estava ensinando, ele era primo de Jesus. Ele, Tiago, era filho de Zebedeu, filho de Maria Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então João era primo de primeiro grau de Jesus. E quando nós vemos a carta de João, as epístolas de João, as cartas de João, não o livro de João somente, mas também as cartas de João, o Apocalipse, a revelação que Deus deu a João, não estamos falando de João Batista. João Batista era primo de terceiro grau de Jesus, porque a mãe de João Batista era prima de Maria, Isabel. Então não era João o Batista. Estamos falando de João, primo de Jesus, apóstolo de Jesus. E o ministério de João, não posso fazer uma introdução às 7 igrejas, às 7 cartas da Ásia Menor, sem falar de João. E João, meu querido, foi historicamente um apóstolo que sofreu muito. Fala assim pro seu irmão: um apóstolo que sofreu muito. Fala assim: um apóstolo que sofreu muito. Tá. Pode ser dela. Obrigado. Um apóstolo que sofreu muito. Ele teve muito mártir. Todos os apóstolos, nenhum deles teve uma vida rica. Nenhum deles teve um carro do ano. Nenhum deles tiveram uma casa gloriosa. Nenhum deles andavam de Lamborghini. Nenhum deles viajava, mesmo não tendo naquela época nem um sonho, um avião. Nenhum deles tinha correntes de ouro, anéis de ouro, dizendo que ele era mestre de teologia. Eles tinham compromisso com a palavra do Evangelho. Era tudo o que eles tinham. E com João não foi diferente. Historicamente, que eu vou trazer agora para vocês,
é comprovadamente histórico. Pastor, não está na Bíblia, não está na Bíblia, mas é historicamente comprovado. O livro de Lucas, para quem não sabe, é um livro histórico evangélico, dentro dos 3 livros evangélicos, sinóticos, dizem a mesma história. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas era um doutor, era um médico grego, discípulo de Paulo. E Lucas, ele escreve a Teófilo, um grego ou um romano, não se sabe muito bem, um doutor, um mestre, um homem muito sábio, que ele foi evangelizado e ele queria aprender a profundeza do evangelho. Então Lucas escreve, quando você puder na sua casa, abra Lucas 1 e leia os primeiros 5 capítulos, versículos de Lucas. Você vai entender que ele é um evangélico e foi escrito de uma forma histórica. Então a história está dentro do contexto cristão. Não estou pregando heresia, estou pregando e ministrando a história para você aprender e para mim aprender. Então, João, depois que Jesus Cristo é arrebatado, as igrejas começam a crescer. E João, muito provavelmente, ele foi um grande pastor da igreja de Éfeso. E ele escreveu o livro de João e as epístolas de João. Só que João começa a sofrer a perseguição, aonde muitos sofreram seus mártires, porque o evangelho queria ser parado, o evangelho queria ser abafado. Os romanos, o Império Romano viu que o cristianismo crescia de uma forma exuberante, maravilhosa, grandiosa, e o mártir de Cristo foi o despertar dessa grande obra, desse grande chamado dito Igreja do Senhor. E a igreja não era um templo como nós estamos vendo. A igreja não era um lugar gigante, com uma tela gigante, com maravilhosos músicos ministrando, com maravilhosos cantores ministrando, com uma bela de iluminação, passando nas mídias sociais. A igreja não tinha nada disso. A igreja surgiu dentro dos lares, de casas. E historicamente, as casas dos judeus tinham 2 pátios, um com 50 metros quadrados, outro com 36 metros quadrados, que era provavelmente aonde a igreja se reunia. Não cabia nesse espaço mais do que 50 pessoas. Fala, 50 pessoas. Fala para o seu irmão, 50 pessoas. E assim surge a igreja na terra, dentro dos lares. Por isso a importância do ministério da visita no lar. Vem da estrutura da igreja, dos primórdios da igreja. Então João começa a ministrar, João começa a pastorear, e a igreja começa a crescer e começa a incomodar o Império Romano, porque eles sabem que os cristãos não aceitavam, não queriam, não diziam para que o imperador romano era o seu Senhor. Eles não aceitavam, apenas Senhor Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. Eles não aceitavam de forma alguma. Então isso poderia causar rebelião para todos os povos. Então eles começaram a sucumbir. Eles eram pregados em madeiras em praças públicas, jogado óleo e posto fogo neles. Eles eram esquartejados e seus pedaços eram colocados em praça pública. Eles eram degolados, eles eram crucificados. E com João não foi diferente. João é preso e ele é levado até o templo de Salomão. Mas como o governo e o império de Roma governava aquele lugar, o Império de Roma, para mostrar o poder, ele colocou uma águia em cima do templo,